segunda temporada de What If recém chegou e já no seu sexto episódio eu já posso dizer que pra mim é o episódio mais bonito que eu já vi. Se tu ainda não me conhece, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou o HDR e aqui eu falo sobre cinema, mais especificamente crítica e dicas e tudo que envolve esse mundo maravilhoso de filmes e séries. Então, sem muita enrolação, vamos ao que interessa, que é esse episódio maravilhoso. Mais especificamente falando do episódio de o que aconteceria se Kahori remoldasse o mundo. E sim, esse episódio ele é bem diferente por muitos aspectos, principalmente se tratando por não ter basicamente nenhum personagem de que a gente conheça. Não tem Homem de Ferro, não tem o Hulk, não tem ninguém dessa galera aí que a gente já está conhecido e é acostumado a assistir dentro da Marvel. Que é uma das coisas fenomenais que me pegou muito nesse episódio, porque a gente pôde ver uma Marvel com outros olhares e que eles conseguiram acertar muito bem na construção e na história desse episódio. Sem contar que principalmente uma das coisas que mais me pegou nesse episódio, principalmente se tratando pelo fato do que tem aqui em cima, que é justamente o Tesseract, que pra mim fez toda a diferença. Obviamente esse episódio ele não foge muito da realidade da Marvel e ele traz esse aspecto do Tesseract sendo levado para outro mundo. Então a gente consegue ver outra realidade, outro mundo paralelo acontecendo por conta do Tesseract e todo o poder que tem por trás dele, que pra mim, na minha opinião, foi uma das coisas mais fenomenais desse episódio, ver um poder que assim, ó, a gente não teve muito assim desse poder em filme, em série, em nada do tipo, só que dessa vez a gente conseguiu ver mais de pertinho do todo o potencial, eu não direi nem todo, porque eu aposto que a gente não viu ainda nem absolutamente nada ainda do Tesseract, mas que com certeza futuramente a gente vai ver muito mais, se tratando que o final desse episódio foi magnífico, mas eu ainda não vou entrar nesse aspecto, e sim na questão da história, que pra mim foi fenomenal, mas não só isso, que esse episódio é bonito do começo ao fim, sem contar que ele é presente de muitas cores, principalmente como o azul e também o laranja, fazendo o contraposto aí do azul pelas questões das guerras e tudo mais, que também tem muitos fatos históricos aí, que eu tenho certeza que vai ter muita gente que vai gostar de assistir, principalmente historiador, principalmente quem gosta muito de história, vai se emocionar bastante com esse episódio, vai identificar muitos pontos importantes desse episódio que valem muito a pena assistir de verdade, pela questão também da conquista, né, do novo mundo, dessa época do novo mundo, que aconteceu aqui pra gente, só que pra eles recém estava acontecendo, só que com uma pegada justamente diferente por conta do poder do Tesseract. E eu vou admitir pra vocês que uma das coisas que mais me pegou com certeza foi a agilidade e a maneira como o Tesseract é apresentado, uma vibe muito parecida com o que me lembrou de Pantera Negra, com aquela parada mais mística dos ancestrais e tudo mais. O Tesseract, para eles, para aquele mundo em específico, tem um pouco dessa pegada das questões mais ancestrais, da questão de um lago antigo, de como se fosse uma pegada de água da juventude que fosse rejuvenescer qualquer coisa. Só que nada disso realmente acontece por conta do Tesseract se destacar bastante. Obviamente ele vai muito mais além disso, principalmente para quem consome o Tesseract, mais ou menos, né, entre muitas aspas, consome, acaba meio que se tornando quase imortal de certa maneira, que é uma coisa muito interessante desse episódio, porque por mais que esse episódio seja curto, não seja nem comparado com o tamanho de um filme, a gente consegue ter uma história muito bem clara, principalmente se tratando por conta do poder e do potencial do Tesseract. E a partir de agora eu vou trazer o spoiler aqui do final do episódio, então se tu ainda não assistiu, salva esse vídeo para não assistir depois, porque esse finalzinho vai pegar muito vocês. E bom, não poderia deixar aqui de fora que o final é uma das coisas que me surpreendeu demais, porque o Doutor Estranho, só que não o Doutor Estranho que a gente está acostumado a ver, e sim o Doutor Estranho de outra terra, daquela terra lá que ficou literalmente maluco, justamente o Doutor Estranho do filme do Doutor Estranho 2, que é aquele que já tá alucinando, malucão, já tá mal das ideias, simplesmente aparece falando: eu estava atrás de você há muito tempo e finalmente eu te encontrei. Eu tenho muita... assim, ó, eu vou admitir pra vocês que isso me preocupa bastante, até porque a gente sabe que esse Doutor Estranho não bate nem um pouco bem na cabeça, mas por conta da história, por conta da narrativa, eu sei que essa personagem, graças a Deus, vai aparecer mais vezes e vai ser uma coisa muito interessante pra gente estar assistindo, até porque é mais uma nova personagem que está sendo inserida e que eu admito que seria talvez interessante um filme solo dela, nas telonas, justamente se tratando de um live action, não apenas de uma animação, como é o caso do What If, que pra mim ficou muito interessante, mas que eu gostaria de sim assistir isso numa tela
de cinema. E aproveita se tu chegou até aqui, se tu já assistiu esse episódio, aproveita e comenta aqui embaixo e me diz qual que é o episódio mais bonito na opinião de vocês, porque pra mim, de verdade, esse sexto episódio da segunda temporada me pegou muito e pra mim é o mais bonito de todos até agora. E se tu chegou até aqui e gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal se não for inscrito, e até o próximo vídeo. Tchau!